horas e 41 minutos. Repita. 10h41. E olha, a fome no Brasil é agravada ainda mais com a crise causada pela pandemia de Covid-19. Diante disso, uma pergunta gera bastante repercussão. O auxílio emergencial será suficiente no atual patamar? Quais ações deveriam ser priorizadas nesse sentido? Para discutir essas questões, a gente conversa agora com Daniel Balaban, chefe do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas no Brasil, que já está conosco aqui na tela. Muito bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, Fernando. Muito bom dia, Kalina. Muito bom dia a todos que nos acompanham. A primeira pergunta que eu já faço é justamente observando o calendário. Há um ano nós não imaginávamos que a pandemia fosse durar tanto tempo. Nem os mais pessimistas poderiam pensar em algo assim. Aqui no Brasil nós tivemos 2 rodadas do auxílio emergencial e houve a necessidade, com a piora do caso, do quadro, enfim, de uma terceira rodada. Como que a gente pode avaliar o momento atual do Brasil, tendo como observar o que aconteceu ano passado? As pessoas, elas correm sérios riscos de alimentação? O problema atual do Brasil é extremamente preocupante. Está piorando consideravelmente o quadro de pessoas em insegurança alimentar e nutricional, que é um nome politicamente correto para se qualificar a fome. Ou seja, são pessoas que agora, neste momento, não sabem se terão almoço, né? E, logicamente, não sabem se vão conseguir ter um jantar ou um café da manhã amanhã. Então, é uma situação extremamente preocupante. Hoje, no Brasil, já são quase 20 milhões de pessoas, segundo as últimas estimativas, com esse quadro. E alguma coisa tem que ser feita. Logicamente, o auxílio emergencial, ele vai tentar diminuir essa tensão. Ele não é o suficiente, logicamente, mas ele é imprescindível nesse momento. O auxílio emergencial, que foi aprovado para os próximos 4 meses, já vai dar uma diminuída um pouco a tensão para essas 46 milhões de pessoas que vão recebê-lo e para essas 20 milhões de pessoas, se elas tiverem acesso, para terem um pouco de conseguir comprar produtos para si e para sua família. Mas para o senhor, qual seria a melhor alternativa nesse momento? Porque há um risco do Brasil voltar àquele mapa da fome que saímos em 2014? Esse risco, ele existe. O Brasil, ele tem, ao longo dos anos, os últimos 5 anos, aumentado o número de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Isso tudo agravado pelas crises econômicas, crises políticas e agora, com a pandemia, piorou consideravelmente esse quadro. Por quê? Porque além da crise econômica, né, que nós já estamos vivendo, além do número de pessoas desempregadas, ainda com o lockdown, as pessoas, aquelas que estão na informalidade, que vão dia a dia tentando conseguir algum recurso, também estão impossibilitadas disso. Então, este é o momento que o setor público, que os governos federal, estaduais e municipais tem que dar a sua contribuição. As pessoas não vão conseguir sobreviver se não houver um apoio através de políticas públicas. Então, esse auxílio emergencial, eu acredito, foi aprovado para os próximos 4 meses, mas eu ainda acredito que vai ter que postergar mais tempo, vai ter que botar mais tempo, pelo menos até o final do ano, porque mesmo que nós conseguíssemos controlar a pandemia, nós não vamos recuperar todos os problemas econômicos que se agravaram nesse período. E, Daniel, quando a gente fala em outras ações que podem ser feitas em efetividade, porque a fome ela não espera, né? A fome ela é imediata, é uma coisa que precisa ser resolvida na hora. O que mais a gente poderia fazer? O que o Brasil pode fazer? A Jovem Pan está encabeçando uma campanha muito importante, a sociedade civil organizada, a solidariedade, nesse momento, pode colaborar? Exatamente, como você mesmo falou, a fome não espera. Então, esse é um momento de emergência. Então, nós temos que auxiliar as pessoas que nós vemos e que nós conhecemos que estão numa situação precária, né? Comprando uma cesta básica, dando alimentos. Aqueles que podem, tem que auxiliar aqueles que não podem nesse momento. E, ao mesmo tempo, nós temos que trabalhar também políticas públicas efetivas para que esse quadro seja dirimido.
Se a gente não fizer isso, a gente vai continuar, porque não adianta dar comida agora, vai ter que dar comida à noite, porque no outro dia. Então, nós temos que trabalhar a raiz dos problemas. E as raízes dos problemas só são enfrentadas através de políticas públicas perenes de combate à fome e à pobreza. Mas, enquanto isso, vamos prestar nossa solidariedade, vamos ajudar as pessoas que estão passando necessidade nesse momento. Já existe algum dado de qual região do Brasil foi mais afetada em questão da fome pela pandemia? Sim, as últimas pesquisas apontam o norte do Brasil como mais afetado, onde tem mais gente em situação de insegurança alimentar e nutricional. Depois vem o Nordeste e, por último, logicamente, o Sudeste e o Sul. Mas o Norte é o mais afetado. Praticamente, hoje, temos um número próximo de 40% da população nessa situação. É extremamente alto. Então, por conta de... Já é uma região difícil acesso, é uma região que passa por certos problemas. O Amazonas mesmo foi um dos primeiros a sofrer essa nova cepa do vírus. Então, são regiões que precisam de uma atenção e que precisam do auxílio dos governos estaduais, dos municípios e do governo federal para tentar auxiliar essa população que está passando necessidade agora. Perspectivas, Daniel, gostaria de ouvir um pouquinho a respeito disso, no ponto de vista, falamos da sociedade, mas de governo. Há uma provocação feita aos governos, um pedido feito de alguma maneira para que haja uma resposta mais rápida? Estamos todos, a cada momento, mostrando a necessidade de que nós temos que avançar nas políticas públicas. Eu sempre digo que, logicamente, o equilíbrio fiscal ele é extremamente importante para qualquer país do mundo. Mas vamos pegar o caso dos Estados Unidos da América, o país mais capitalista. Eles estão agora, o próprio presidente, colocando 3 trilhões de dólares na economia para tentar salvar a economia americana, que tem um poder imenso. Então, imagina, se o país mais importante do mundo tem que colocar 3 trilhões de dólares no setor público para salvar as pessoas, imagina aqui no Brasil. Nós precisamos ter, neste momento, uma preocupação em salvar vidas, já que as pessoas não estão podendo sair para trabalhar, está havendo os lockdowns, não há nem como fazer o trabalho informal que já vinham fazendo. Então, esse é o momento que nós temos que pensar num auxílio emergencial, pelo menos até o final do ano, até acabar essa pandemia. E auxiliar também os pequenos proprietários, aquelas pessoas que têm pequenos negócios que estão quebrando. Essas pessoas não têm como conseguir se manter com a situação que está. O dono de padaria, o dono de um restaurante, o dono de um pequeno negócio que está sendo extremamente afetado. Essas pessoas empregam outros. Então, o setor público tem que ficar atento, assim como está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, em todos os países do mundo, em auxiliar essa população. Depois, a gente vai equilibrar o orçamento, mas agora é o momento de salvar vidas. Gostaria de agradecer, portanto, ao Daniel Balaban, que é chefe do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas no Brasil, pela sua participação aqui, falando de um tema tão importante. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Kaline, e a todos que nos acompanham. E agora são 10h49. Repita. 10h49.